Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Eu quero desejar a você e a sua família uma semana abençoada. Desejo toda a sorte de bênção sobre a sua vida e sobre a sua casa. Antes de eu começar esse vídeo, eu quero pedir a sua ajuda, sua colaboração, para que você se inscreva no canal, você ative o sininho e também compartilhe esse vídeo com um amigo, com uma pessoa. Eu tenho certeza que você, tanto você quanto a pessoa, vai ser abençoado por Deus. Eu quero compartilhar um texto com os irmãos que está em Mateus, capítulo de número 9, a partir do versículo 1, que diz assim: Entrando Jesus no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. Eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo o seu pensamento, disse: Por que pensai mal em vossos corações? Pois o que é mais fácil dizer ao paralítico: Perdoados-te são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado, disse então ao paralítico: Levanta e toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Essa passagem ela é muito conhecida dos irmãos. Ela está registrada não só em Mateus, mas também em Marcos capítulo 2 e Lucas capítulo 7. Os outros evangelistas, tanto Marcos quanto Lucas, eles dão alguns detalhes a mais no texto. Enquanto que em Mateus ele é mais sucinto, ele resume o texto e expondo só aquilo que realmente era necessário para que os seus leitores pudessem saber. O texto começa dizendo que Jesus chegou em uma casa. A Bíblia não fala se essa casa era dele, se essa casa era de algum dos discípulos dele. A Bíblia não fala qual é o nome do proprietário desta casa. Mateus não vai falar qual é a cidade. Marcos vai dizer que era em Cafarnaum que Jesus havia estado nesse dia. Mas o fato é que quando Jesus está nesta casa, que não fala o nome do proprietário, não fala quem é o dono desse imóvel, mas vai dizer que uma multidão se aglomera, tanto da casa como fora da casa. Era muita gente. Marcos vai dizer que era muita gente. Lucas vai dizer que veio pessoas de Jerusalém, de Samaria, da Judéia, da Galileia, enfim, veio gente de todo lado para ouvir Jesus ensinar. Mas enquanto Jesus estava ensinando os seus discípulos e toda aquela multidão, me chega algumas pessoas com um paralítico. Como eles não tinham acesso, não conseguiram entrar pela porta ou pela entrada principal da casa, porque a casa estava lotada, eles tiveram a ideia de subir no telhado com um paralítico nas costas, descobrir a casa, tirar as telhas da casa e descer um paralítico aonde Jesus estava ensinando. E eu fiquei pensando, qual pessoa em sã consciência faria uma coisa dessa? Colocar uma pessoa deficiente nas costas, subir na casa de uma pessoa não conhecida, descobrir essa casa e descer uma pessoa dentro da casa de uma pessoa. Mas o que me chama a atenção é que quando esses homens fizeram isso, subiram na casa, descobriram a casa, desceram o paralítico, aquilo chamou a atenção de Jesus.
Mateus não fala a quantidade de homens ou de pessoas que carregavam o paralítico. Marcos vai dizer que era 4 pessoas. 4 homens que fizeram aquela proeza de descer um paralítico aonde Jesus estava ensinando. E Jesus, vendo aquela ação, aquela atitude daqueles homens, disse que aos homens que a sua fé era grande, que grande era a fé daqueles homens. E isso me chamou a atenção. E Jesus olha para aqueles homens, ó, grande é a fé de vocês. E olha para o paralítico e diz, tenha bom ânimo, se alegra, porque perdoados que são os seus pecados. Alguns escribas, doutores da lei que estavam presentes naquele recinto, começaram a pensar entre si, está blasfemando, porque somente Deus pode perdoar pecado. Somente Deus pode perdoar o pecado de alguém. E Jesus, conhecendo o coração e o pensamento do homem, disse, por que vocês pensam maus? Porque eu falei, perdoados são o pecado desse homem? E Jesus disse, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. E isso aqui me chamou muita atenção. Jesus ainda continua perdoando o pecado daqueles que se arrependem. Jesus ainda continua perdoando o pecado daqueles que reconhecem as suas falhas, os seus pecados, reconhecem que não conseguem vencer as tentações dos pecados e que se arrependem e pedem ajuda ao Senhor, Ele está disposto a perdoar. Mas voltando ao texto, vai dizer que Jesus olha para aqueles homens e diz, grande é a fé desses homens. Isso me chama a atenção. Jesus não fala para o paralítico, olha, a sua fé é grande. Não, mas diz para os homens que carregavam o paralítico. Porque somente pessoas movidas por uma fé tão grande, ela é capaz de fazer aquilo. Ela é capaz de colocar uma pessoa nas costas, descobrir uma casa e descer um paralítico naquela circunstância. Porque a fé ela é ativa, ela não é passiva. A fé, ela nos leva a tomar algumas atitudes. Então, esses homens demonstraram fé para ajudar aquele homem que estava naquela situação. Esses homens demonstraram empatia em favor daquele paralítico. Empatia é se colocar no lugar do outro, enquanto aquele homem não poderia sequer se locomover, era impossibilitado, não tinha condições de caminhar com as suas próprias pernas. Aqueles homens se colocaram no lugar deles, mas como eles poderiam andar, colocou o homem nas costas e levou até Jesus. Eles não mediram esforços, eles viram a multidão que era grande, mas não desanimaram. Eles subiram numa casa com um homem nas costas e desceram aquele mesmo homem. Agora imagine os irmãos que estão me ouvindo, a força que esses homens tiveram que fazer para subir no telhado, para descer o homem do telhado. Olha a força que esses homens fizeram. E eles fizeram isso movido por uma coragem. Eles se esforçaram para ajudar aquele homem. A fé é exatamente isso. A fé, uma fé genuína, verdadeira, ela leva a pessoa a tomar certas atitudes para abençoar outras pessoas, para ajudar outras pessoas. Porque quando nós somos abençoados por Deus, eu sempre costumo dizer que a bênção de Deus não é só para nós. A bênção de Deus é para todas as pessoas que estão ao nosso derredor. A bênção de Deus nos alcança, mas alcança aquelas pessoas que estão próximas de nós, ou até mesmo longe de nós. Porque Deus nunca vai fazer algo somente para alimentar o nosso ego. Deus nunca vai dar uma bênção para mim e para você
simplesmente para alimentar o nosso ego. Toda vez que Deus realiza algo na nossa vida, sempre que nós somos abençoados, com certeza, outras pessoas também serão abençoadas. E foi isso que aconteceu. Esse homem, esse paralítico, ele foi abençoado, agraciado por Deus, porque por causa da atitude daqueles homens que não mediram esforço para ajudá-lo. Aqueles homens não mediram esforço, eles não olharam a circunstância, mas eles simplesmente foram até Jesus. O objetivo deles era levar aquele homem até Jesus, e eles conseguiram esse objetivo. E por isso Jesus diz: grande é a fé de vocês. A fé que se coloca no lugar do outro, a fé que está pronto para ajudar o outro, a fé que quer ver o benefício do outro, a fé que quer ver a bênção do outro. Talvez o que falta nos nossos dias de hoje é exatamente isso. Nós falamos que cremos em Deus, que temos fé, mas às vezes a nossa atitude demonstra a nossa falta de fé. A nossa própria atitude, ela demonstra que nós realmente não temos tanta fé como deveríamos ter. Porque a fé que esses homens tiveram não foi para se promover, mas sim para ajudar a outra pessoa. Observe que em muitos textos Jesus se referindo aos judeus, ao próprio povo dele, dizendo: esse povo não tem fé. E para algumas pessoas que não eram judeus, Jesus dizia: grande é a tua fé. Mas Jesus continua dizendo, e olha para o paralítico e diz: tenha bom ânimo, ou seja, fica tranquilo, perdoados estão os teus pecados. E é isso que nesta noite eu quero falar um pouco mais com os irmãos. Havia uma tradição entre os judeus naquele tempo, ou os povos antigos, que quando uma pessoa era deficiente, ou nascia deficiente, ou se tornava deficiente com o tempo, eles tinham uma mania ou a cultura deles dizer que se a pessoa ficou paralítico ou deficiente, é porque a pessoa cometeu algum tipo de pecado. Se a pessoa havia nascido paralítico, foi porque os pais haviam pecado. Então, por isso Jesus olha para aquele homem e diz: perdoados estão teus pecados. Porque a Bíblia não fala o nome deste homem, deste paralítico. A Bíblia também não fala quanto tempo esse homem estava paralítico, ou se nasceu paralítico, ou se ficou paralítico no decorrer do tempo. Mas fato é que, na minha modesta opinião, é que muitas vezes aquele homem, ele foi rejeitado, ou foi abandonado, ignorado, por causa da tradição, que dizia que ele era um maldito, porque carregava um pecado consigo, e por isso estava naquela condição. E quando Jesus fala para aquele homem: perdoados estão os teus pecados, Jesus faz algo diferente. Por que Jesus não poderia? Jesus poderia ter falado para ele: levanta, toma a tua cama e anda. Mas Jesus precisava curar a alma daquele homem primeiro. Jesus precisava curar o interior daquele homem primeiro, porque o interior daquele homem estava machucado, estava ferido, estava doente, de tanto ouvir palavras negativas, palavras malditas, dizendo que ele estava naquelas condições porque havia pecado. Eu quero abrir um parênteses aqui. Os irmãos lembram quando Jó estava na prova? Os amigos de Jó diziam que ele estava naquela condição porque havia pecado, que ele deveria confessar o pecado dele. Por isso, se ele não confessasse, ele não ia sair daquela situação. Esse era o pensamento da época. Esse era o pensamento. E quantas vezes as pessoas poderiam ter falado para aquele homem: olha, você pecou,
Talvez as pessoas apontavam o dedo e diziam: você é um pecador e por isso você está nessa condição. Você pecou contra Deus, seus pais pecaram contra Deus e por isso você se encontra paralítico sem poder fazer nada. Talvez quantas palavras devem ter machucado o coração deste homem, a alma deste homem. Porque quantas feridas deve ter dentro daquele coração. Mas Jesus, conhecendo o pensamento, conhecendo o coração do homem, ele foi no cerne, na raiz do problema, que era perdoar o pecado daquele homem, era curar o seu interior. E perdoar pecado, irmãos, é a maior cura que existe para um ser humano. A cura física é muito boa, é maravilhosa, mas cura da alma, perdoar o pecado do ser humano, isso é o maior milagre que existe. Porque um homem perdoado por Deus, ele vai ter vida eterna. Ele tem relacionamento com Deus. Uma pessoa que é perdoado por Cristo, ele tem a certeza da salvação. E isso é um milagre eterno. Não é apenas uma cura física e passageira. E quando Jesus fala: perdoares com teus pecados, Jesus vai na raiz, no cerne do problema. Jesus quer curar a alma dele. Jesus quer tirar toda a amargura, toda a palavra negativa, toda a palavra maldita contra aquele rapaz. E além de curar essa ferida da alma, Jesus estava dizendo para ele que ele teria uma nova vida. Que a partir daquele momento, os seus pecados, porque talvez na mente dele, na mente daquele jovem, dizia: realmente eu estou aqui porque eu cometi algum pecado, eu estou aqui porque eu mereço estar nessa condição. Talvez meus pais pecaram, talvez eu pequei, alguém da minha família pecou, por isso eu estou aqui. Talvez aquilo tenha martelado o seu subconsciente por anos a fio, por tempos a fio. E Jesus, sabendo, Jesus vai lá e fala para ele: perdoados estão teus pecados. Nesta noite, você que vai ouvir esse vídeo, vai ouvir esta palavra, não importa quão profundo seja aonde você está no lamaçal do pecado, não importa a situação em que você estiver, se você se arrepender, pedir perdão, Jesus ainda perdoa pecados. Jesus quer transformar a sua vida. Jesus queria transformar aquele homem de dentro para fora. Jesus queria limpar aquele homem de dentro para fora. Jesus não queria só curar ele da sua doença física, mas Jesus queria curar a doença da alma. E é isso que Jesus pretende fazer nesses dias de hoje, é curar a doença da alma que é causada pelo pecado. O pecado é o mal, o pecado é que nos tira da presença de Deus. A Bíblia diz que o homem pecou e foi destituído da presença de Deus. Mas Jesus, ele ainda perdoa pecados. Ele ainda purifica o homem de todos os seus pecados. E as pessoas, alguns mestres, alguns doutores da lei que estavam presentes ali, disseram: mas quem é esse que pode fazer isso? Está blasfemando. Somente Deus pode perdoar pecados. E Jesus vai ser enfático dizendo, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. E esse mesmo Jesus, ele tem esse mesmo poder de perdoar o meu e os seus pecados. Jesus disse para aquele homem, qual é mais fácil dizer? Jesus disse para o homem, para a multidão, o que é mais fácil dizer? Perdoados estão teus pecados? Ou levanta e anda? Para Jesus, tanto faz. Para Jesus, qualquer uma das duas não teria problema. Mas para o homem que estava recebendo aquela palavra, tinha muito efeito. Porque Jesus queria tratar a alma dele primeiro. Jesus queria transformar a vida dele interior primeiro, para depois transformar a exterior. E é isso que Jesus quer fazer nas nossas vidas. E Jesus tem poder para perdoar pecado. E ele continua perdoando. E a Bíblia diz que Jesus fala para o jovem:
levanta-te, toma a tua cama e anda. E diz que ele imediatamente se levantou, pegou sua cama e saiu. E a multidão, vendo aquilo, glorificava a Deus, exaltava a Deus, porque nenhum homem até então poderia fazer aquilo que Jesus estava fazendo. Jesus continua o mesmo. Jesus ainda continua fazendo milagres, mas o maior milagre que Jesus quer fazer na nossa vida é dentro dos nossos corações, é dentro da nossa vida. Jesus ainda tem poder para transformar a nossa vida. Eu quero que você, nesta noite, entenda que a nossa fé genuína, ela leva a tomar atitudes em relação ao próximo. E que independente da situação em que nós estejamos, ou quão profundo seja os nossos pecados, ou quão profundo seja as nossas iniquidades, se nós nos arrependermos de todo o nosso coração, Jesus ainda perdoa os nossos pecados. Eu quero pedir mais uma vez a você, que você possa se inscrever no canal, compartilhar esta palavra. E se você, nesta noite, ou nesse dia, ou quando você ouvir esse vídeo, entender que Deus é poderoso para transformar a sua vida e perdoar os seus pecados, e você quiser entregar a sua vida a Jesus, faça isso o mais rápido possível. Não importa a situação em que você esteja. Talvez a sua situação não seja tão pior quanto a desse paralítico, ou desse homem. Mas eu quero te dizer, o mesmo Jesus, ele continua o mesmo, com o mesmo poder de transformar, libertar e perdoar o ser humano. Que Deus te abençoe e te dê uma excelente semana, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente.